Leitura diária. Livro de Jó, capítulo 6. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus me dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meia dor implacável, de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me, como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos, e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca, e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água, as caravanas de Temar, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes, porque estavam confiantes, lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me desse alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como um vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bacatela. Mas agora, tenha bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como o de um assalariado? Amém? Para refletir. Ouvido o discurso de Elifaz, Jó fez a sua primeira réplica, consternado pela dor e pelo fato da integridade de seu caráter ter sido questionada. Diante de uma enfermidade maligna
e de uma condição emocional totalmente fragilizada, ele via na morte o seu único meio de descanso. Contudo, em nenhum momento Jó proferiu palavras com pensamento suicida, mas esperava que o próprio Deus fizesse cessar o seu sofrimento. E ao invés de receber de seus amigos algum tipo de consolo, Jó tornou-se vítima de olhares de julgamento e palavras de condenação. Apesar de seu conhecimento das palavras do santo e de sua vida de retidão, Jó ainda não tinha real compreensão acerca do grande conflito. O que pensava serem as flechas do Todo-Poderoso, na verdade, eram os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Jó descobriria mais tarde que sua fé inabalável no Todo-Poderoso foi o que apagou cada uma dessas setas malignas, mas em seu desespero, ele se viu acuado pelas acusações daqueles que diziam ser tementes a Deus e reprovou a insensibilidade deles, ao dizer: assim também vós outros sois nada para mim. Jó declarou que seria melhor ficar sozinho do que na companhia de quem agravasse a sua aflição. No verso 14, ele expressou a sua urgente necessidade de um olhar de compaixão e a incoerência de seus amigos religiosos. Tendo como base de seu governo a sua lei e como essência dele o seu amor, Deus nos revela a perfeita harmonia entre o amor e a obediência. Ele não nos deu a sua palavra como mera regra de comportamento, mas como a expressão de seu caráter em linguagem humana. Quanto à religião verdadeira, está escrito: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1, 26, 27. Os órfãos e as viúvas representavam as classes de sofredores que mais necessitavam de assistência. Jó não foi assistido por seus amigos e, em sua humildade, ainda apelou: dai-me a entender em que tenho errado. O mundo está repleto de amigos de Jó, com aparência de piedade e coração insensível. Até mesmo entre o professo povo de Deus, existem aqueles que não perdem uma oportunidade de ferir e condenar, usando até mesmo a palavra de Deus para esse fim. O Senhor não tolera esse tipo de atitude, e assim como saiu em defesa de Moisés, quando este foi acusado pelos próprios irmãos, no mesmo tom e autoridade, ele diz aos acusadores de seus servos: como, pois, não temestes falar contra o meu servo ou contra minha serva? Números 12, 8. Meus irmãos, a glória de Deus é manifestada neste mundo, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Romanos 9, 23 e 24. A misericórdia e a compaixão devem reger a vida do cristão e revelar a obediência que resulta em amor. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. João 15, 17. Que as nossas palavras e atitudes sejam revelação do fruto do Espírito em nossa vida. Gálatas 5, 22 e 23. Amém?